Boa noite a todos, são 20 horas e 6 minutos. Já vi aqui que tem alunos também que estão com a internet um pouco estável, assim como a minha, tá? Se der algum problema, avisem aí no WhatsApp, tá bom? Porque hoje, devido à chuva, muita forte chuva aqui na nossa região, a internet fica um pouco instável, tá bom? Então, quero agradecer a todos pela presença, agradecer especialmente a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mocuri, pelo apoio ao projeto de extensão de um curso online intitulado Pesquisa Quantitativa, Capacitação em Ferramentas Básicas dos Métodos Estatísticos de Análises para Tratamento de Dados em Pesquisa na área de Gestão de Empresas em Teófilo Otoni e região. Esse projeto, boa noite, Bruna, esse projeto nos proporciona a possibilidade de compartilhar com vocês e aprendermos juntos sobre pesquisa quantitativa. Já está aí no link, tá? O link da lista de presença para vocês. E hoje nós vamos iniciar o conteúdo 4, que fala sobre mensuração e escalas. Então, vou compartilhar aqui com vocês a tela, tá bom? Já disse, se houver algum problema de conexão e eu sair fora do ar, vocês me avisem, por gentileza. Né? Quem tiver a possibilidade de me avisar pelo WhatsApp. Tá bom? Estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Tá, porque deu uma parada aqui, eu não estou conseguindo nem tentar compartilhar com vocês, que deu uma paradinha aqui. Deixa eu ver aqui se... Então, vocês estão me ouvindo, mas eu não estou conseguindo nem compartilhar aqui os slides. Espera aí, que deu uma paradinha aqui, mas a internet está bem pequena aqui, a conexão está um pouco lenta. Está bem lenta a questão do compartilhamento aqui. Eu vou tentar sair e retornar de novo, tá bom? Para ver se agiliza um pouco mais aqui, que está bem lento. Nossa, aqui para mim está tão parado. Gente.
Travou aqui na internet. Travou tudo aqui, ué. Deixa eu tentar.
Agradeço a todos aí. Consegui fazer, na verdade, estou rateando a minha internet. E vou começar agora, então, a apresentação, tá bom? Obrigado pela presença, Cassandra, Gabriel, Soraya, Bruna, Eberton e Maria Clara. Compartilhar. Então, novamente, agradecer à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura pelo apoio ao projeto de extensão curso online sobre pesquisa quantitativa, capacitação em ferramentas básicas dos métodos estatísticos de análise para tratamento de dados, em pesquisa na área de gestão de empresas em Teoflotone e região. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo 4, sobre escala de mensuração. Estão me ouvindo? Estão vendo bem os slides? Está tudo certo? Tudo certo. Obrigado. Então, quando nós falamos de escala de mensuração, nós sempre vamos nos remeter a uma questão importante, que é o que Galileu Galilei sempre dizia, tá? Mensure o que é mensurável e torne mensurável o que não é. Então, só para não dizer que nós falamos do autor, mas também conhecer um pouquinho, eu peguei um pequeno trecho aqui do nome dele, um pouquinho da história, só para a gente entender um pouquinho, quem foi o famoso Galileu Galilei, né? Que foi um astrônomo, físico, engenheiro, e, de certa forma, ele foi o que nós chamamos de pai da astronomia observacional. Ou seja, ele observava muito e, ao mesmo tempo, tirava suas conclusões, e nós, hoje em dia, nós temos a oportunidade, a partir da linha positivista, inclusive, de realizar, além de observações, que nós já falamos, também levantamento de campo. Lógico, com o avanço da ciência, vão surgindo novas oportunidades, e Galileu Galilei, também conhecido como o pai da física moderna, pai do método científico, pai da ciência moderna. Então, nasceu na Itália em 1564, faleceu em 1642, tá? E aí também tem alguns autores que o influenciou, como o próprio Isaac Newton, né? Johannes Kepler, que muitas pessoas conhecem, né? Kepler, o Boyle, entre outros autores. Tá? Isso aqui é só um adendo aqui para a gente lembrar um pouco, né, dessa grande figura que veio com essa grande frase que, para a estatística, ela é muito importante. Mensure o que é mensurável e torne mensurável o que não é. E aí nós vamos retornando alguns conceitos, entre eles, o que é medir? Se nós falamos de escala de mensuração, é importante nós compreendermos o que é medir. Medir nada mais é que uma forma de descrever objetos tangíveis e intangíveis. Então, essa medição, ela pode ser feita de diferentes formas. Um exemplo, se eu quero conhecer as pessoas mais altas daquelas pessoas que são menos altas, ou seja, queremos medir a altura, então existe uma métrica para isso, né? Então, nós podemos utilizar, por exemplo, né, essa medida de altura vai nos dizer, né, quem são as pessoas mais altas e quais são as pessoas mais baixas. Porém, nós podemos também, num grupo de pessoas, fazer uma média e, ao mesmo tempo, observar aquelas pessoas que têm uma altura acima da média e aquelas que têm uma altura abaixo da média. Então, estamos medindo objetos tangíveis, mas também podemos medir objetos intangíveis. Tá? Um exemplo que a gente fala muito é quando nós falamos da escala nominal, nome de pessoas, ou qualidades, que muitas vezes são intangíveis. Mas, ao mesmo tempo, nós conseguimos colocar um número para aquela figura. Por exemplo, sexo masculino e feminino. Aí você pode
medir o sexo masculino, colocar o valor 1 para sexo masculino e o valor 2 para sexo feminino. Tá? E essa medição ou mensuração? O que é essa medição ou mensuração? É um processo padronizado que você vai atribuir números de acordo com a característica dos objetos, mas de acordo com regras pré-estabelecidas. Então, eu vou medir e mensurar, ou seja, eu vou padronizar os atributos a partir de números, certo? De acordo com a característica dos objetos ou dos elementos que eu estou analisando, porém por regras pré-estabelecidas, certo? Aí esses números passam a representar esses atributos ou essas características dos objetos, certo? Bom, quais são essas regras estabelecidas? São as escalas, certo? Então, eu tenho a forma de medir, que eu vou descrever o objeto, a medição ou mensuração, que é esse processo padronizado, que eu vou atribuir números ou símbolos, a característica dos objetos ou dos elementos, mas de acordo com regras pré-estabelecidas. E essas regras pré-estabelecidas nós denominamos de escalas. Geralmente, prefere-se o uso de números. Por que nós preferimos utilizar números? Porque a utilização de números nos proporciona a possibilidade de diferentes formas de análise. Tá? Só um minutinho, que tem uma mensagem aqui. Estão me ouvindo direitinho? Estamos sim, professor. Beleza. Recebi uma mensagem aqui da Kátia, que não está conseguindo entrar. Boa noite. Acho que a Kátia já conseguiu. Está um barulho no fundo, mas é o ônibus aqui no ponto de ônibus, justamente agora. É 20h28. Já saiu. Bom, a Kátia já está aí, né? Presente? Então, retomando os conceitos, né, que eu disse para vocês, nós falamos o que é medir, o que é medição ou mensuração, que essas regras pré-estabelecidas para medir e mensurar nós chamamos de escala, e nós temos preferência por utilizar números, principalmente porque os números vão nos proporcionar possibilidades de análise estatísticas. E, ao mesmo tempo, o número é um símbolo de fácil compreensão em qualquer idioma. Por isso que padronizar através dos números facilita a linguagem, facilita a comunicação, e você consegue, de fato, fazer com que mais pessoas, até de idiomas diferentes, possam compreender, né, a sua análise. E aí, quais tipos de medição nós fazemos? Primeiro, para fazer medição, nós temos que compreender que tipo de pesquisa eu vou utilizar. Bom, dependendo do autor, ele vai dizer o seguinte: olha, nós temos a pesquisa exploratória e a pesquisa conclusiva. Para nós, da área quantitativa, ou da pesquisa quantitativa em administração, o interessante para nós é a pesquisa conclusiva. O que é a pesquisa exploratória? A pesquisa exploratória é simplesmente uma pesquisa onde você vai conhecer o seu elemento de pesquisa, o seu tema, e não vai utilizar de nenhuma ferramenta estatística. Agora, a pesquisa conclusiva, diferentemente da exploratória, ela sim, você tem dois tipos de pesquisa conclusiva. Por que é conclusiva? Porque você vai concluir. Concluir o quê? A partir de dados de análise. Você vai inferir, que é deduzir pelo raciocínio. Raciocínio o quê? No nosso caso, raciocínio estatístico, a partir de análise, de diferentes técnicas que você vai utilizar. E a pesquisa conclusiva, ela pode ser categorizada ou classificada em pesquisa descritiva e pesquisa causal. Por que nós falamos mais da pesquisa descritiva no nosso caso? Porque a pesquisa descritiva, diferentemente da pesquisa causal, a pesquisa causal eu preciso fazer um experimento, que não é o nosso caso, nós realizamos pesquisa. Nós não realizamos experimentos. Então, nós
vamos debruçar principalmente em cima da pesquisa descritiva, né? A biologia, tudo bem, pode fazer seus experimentos, mas não é o nosso caso. Nós realizamos pesquisa, porque nós somos das ciências sociais aplicadas. E por se tratar de ciências sociais aplicadas, nós realizamos pesquisa. E qual que é a pesquisa que nós vamos abordar aqui nesse momento? A pesquisa descritiva, que ela pode, de certa forma, ser uma pesquisa transversal e uma pesquisa longitudinal, tá? E aí, nós muitas vezes nos perguntamos, né, qual que é a diferença dessa pesquisa transversal e da pesquisa longitudinal, tá? Nós vamos debruçar daqui a pouco sobre isso, tá? É só para nós entendermos que até o momento nós sabemos que nós trabalhamos com pesquisa descritiva e não causal, e que nós temos aí a oportunidade de falar sobre pesquisa transversal e pesquisa longitudinal, tá? Nós vamos chegar lá depois. E essa medição, né, da pesquisa descritiva, perdão, ela envolve dados, e esses dados podem ser dados do tipo secundários e do tipo primários. Secundários é aqueles dados que eu levanto a partir de outros órgãos oficiais, né? Dados secundários, por exemplo, dados do IBGE, dados do IPEA, dados do CAGED, tá? Dados do DIEESE, tá? Ou dados que eu consigo pegar das empresas, tá bom? Todos podem ser considerados dados secundários. Dados secundários, é possível fazer pesquisa descritiva? Sim. É possível? Sim. Mas nós também podemos pensar que, no caso nosso da administração, que nós realizamos, se configura em dados que eu coleto no campo, é dados primários. Ou seja, eu vou lá e entrevisto um cidadão. Se eu tenho um questionário e vou entrevistar esse cidadão, é considerado dados primários, que eu estou indo direto, né, entrevistar e coletar os dados direto do elemento ali da minha amostra. Bom, mas esses dados primários podem ser, né, dados qualitativos, que eu posso fazer um roteiro de entrevista, entrevista em profundidade, certo? Mas, para nós, o que interessa dos dados primários são os dados quantitativos, que podem ser, né, dados de forma descritiva, que é o que nos interessa, e de forma causal, porque são os famosos dados experimentais. Então, dados descritivos nós podemos fazer, que nós já falamos na nossa última aula, que tem os dados de levantamento de campo e os dados por observação. Tá? De levantamento de campo, nós já vimos que pode ser por meio de questionário, certo? Dados de observação, pode ser até observação mecânica, por exemplo, um registro do caixa que eu quero utilizar, certo? Também constitui aí dados que nós podemos utilizar aí para a nossa pesquisa descritiva. Tanto a observação quanto o levantamento de campo. Tranquilo? Dúvidas? Comentários? Estão me ouvindo direitinho? Tranquilo? Beleza? Obrigado, Heber. Porque às vezes eu não consigo ver vocês aí. Tá bom? Nossas regras que nós falamos. Um exemplo aqui, nós temos três corredores. Tá? Olha que interessante, nós temos aqui que os senhores estão observando a escala nominal, a escala ordinal, a escala intervalar e a escala razão. Se for na escala nominal dessas três corredoras, são os números que elas têm ali, certo? Que identifica cada uma delas. Então, são três pessoas diferentes.
ela, enquanto corredora, é o número 5, a outra é o número... Certo? Por exemplo, vamos citar um exemplo. A primeira chama Júlia, a segunda chama Clarice, por exemplo, e a outra Ana Paula. Ou seja, a cada número vai identificar uma dessas 3 pessoas. Então, isso é variável nominal, mas que eu identifiquei ou categorizei por números. Numa escala ordinal, significa ordem. Ordem de valor, ordem de importância. Então, o elemento número 5, ou seja, a pessoa de número 5, a corredora número 5, ficou em terceiro lugar, a corredora número 32 ficou em segundo lugar, e a corredora número 9 ficou em primeiro lugar. Então, foi uma ordem. Significa o quê? Que a corredora número 9 é aquela que está na primeira escala, porque ela ficou em primeiro lugar. Então, existe uma ordem aqui. Se eu for na perspectiva da escala intervalar, não sei se eu estou observando aqui, na escala intervalar, ou seja, no intervalo, ou seja, num desempenho de 0 a 10, a que ficou em primeiro lugar teve melhor desempenho, então ela teve uma nota 9,6, a que ficou em segundo lugar foi 9,1 e a terceiro lugar 8,2. Então seria esse tipo de escala intervalar, ou seja, no intervalo de 0 a 10. Isso, muitas vezes, pode ser comparado, por exemplo, no tempo. Vamos supor, a corredora número 9, ela fez em X tempo. Só que já houve corredoras que fizeram em tempos melhores. Aí, comparativamente àquela corredora, ela está com 9,6, um exemplo. Tá? E a escala razão, que é própria ficou em segundo foi 14,1 e a que ficou em terceiro 16,7. Isso é a escala razão, só para exemplificar aqui as escalas de ordinal, intervalar e razão. A razão é o número propriamente dito, intervalar é um intervalo, por exemplo, aqui nota de desempenho. A ordinal é uma ordem de chegada ou ordem de valor, e a nominal você atribui um número a, por exemplo, nesse caso, as corredoras. Tranquilo? Agora vamos analisar com mais calma, com mais detalhes, as escalas. Bom, escala nominal. Então, nós estamos vendo aqui a escala, o significado dos números, a relação entre os objetos e a quantidade de informação. Tá? Então, agora eu vou sortear. Né? Cassandra, está me ouvindo? Estou, professor, estou ouvindo. Você pode ler para nós a escala nominal aí? Você pode ler assim na horizontal, tá? O nome da escala, o significado dos números, a relação entre objetos e a quantidade de informação, por gentileza. Tá. Escala nominal. Significado dos números. Os números identificam cada objeto ou a presença ou a ausência de um atribuído. A relação entre os objetos. É atributo. Atributo. Relação entre os objetos. Os objetos têm características iguais ou diferentes. E a quantidade de informações é menor. Isso. Quando você colocou aqui o significado dos números, o que você entendeu aqui? O significado dos números. O significado dos números é cada objeto, cada número da escala? Isso. Por exemplo, ele está dizendo assim, ó, os números identificam cada objeto, certo? Ou certo. A presença ou a ausência de atributo. Tá? Vou citar um exemplo, só para te ajudar também a gente entender. Quando eu falo que identifico cada número, quando eu mostrei aquelas corredoras, você viu que uma tinha o número 5,
a outra tinha o número 32, né? E a outra, Sim. número 9. Certo? O que aconteceu aqui quando nós estamos analisando com detalhes? O 5, o 32 e o 9 é o número que identificou cada uma das corredoras, concorda? Sim. Olha aqui. Isso, só voltando, tá vendo? Vamos supor que a corredora número 5 seja você. Número 5 é Cassandra, número 32, vamos supor aqui, né? Você é Soraya, então, né? E a Maria Clara, número 9, certo? Está identificando números 5, 32 e 9, está identificando cada um de vocês, concorda? Sim. Beleza? Agora, quando a gente fala ausência ou presença de um atributo, também é um outro elemento importante. Vamos dizer o seguinte, ausência ou presença, tá? Quando nós falamos ausência ou presença, geralmente a gente usa o número 0 ou 1, tá? Um exemplo aqui de ausência e presença, que a gente usa muito, tá? Uma das coisas que a gente usa muito para ausência e presença, por exemplo, se o cara se ele é adimplente, é 0. Se ele é inadimplente, é 1, entendeu? Entendi. Aí você pode usar também um outro exemplo que a gente pode colocar aqui. Se ele é estudante, é 0. Se ele é não estudante, é 1. Então, isso que é ausência e presença. Você queria falar alguma coisa? Tipo uma característica, né? Isso, é uma característica, isso. Por exemplo, se ele é professor ou não é professor. Geralmente o não a gente põe 0, tá? Se ele não é, 0. Se ele é 1. Tá bom? Isso é bom, Cassandra, principalmente se você for utilizar para você separar grupos, tá? De pessoas. Porque nós podemos separar aqui, por exemplo, entre nós 2 grupos, né? O grupo, por exemplo, de estudantes, que é vocês, e de professor, que sou eu. Então, por exemplo, se eu for ter como característica ser docente, aí vocês seriam 0 e eu seria 1. Se for a característica de ser estudante, vocês é 1 e eu sou 0. Tá? Concorda? Concordo. Eu estou entendendo. Beleza? Beleza. Bom, a escala ordinal. Você lê para nós, Heberto? Leio sim, professor. Escala ordinal, significado dos números. Os números identificam uma posição relativa numa ordem sequencial de classificação. Relação entre os objetos. Uma característica de um objeto é maior ou menor que a do outro. Perfeito. Aqui a quantidade de informação, quando coloca mais, como diz o outro, mais bolinhas aqui, significa que ele tem um pouquinho mais de informação do que a escala anterior, tá? Isso aqui vocês não precisam ler, não. Bom, Eberton, você tem como... Lembra de algum exemplo? Da escala ordinal? Ah, Vamos voltar lá no mesmo exemplo que eu deu da classificação de uma corrida, na verdade. Primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. perfeito. Muito bem. Agora, tem um exemplo que a gente usa muito como escala ordinal, sabe qual que é? Nível de escolaridade. Né? Porque ele é uma escala que tem uma sequência, por exemplo, ensino fundamental, médio, superior. Não é isso? Isso, verdade. É uma escala... Por que essa escala ordinal ela é importante? Por exemplo, por que é importante eu saber, por exemplo, o nível de escolaridade dos indivíduos que eu vou entrevistar? Aí, vou parar para pensar, por que é interessante? De vez em quando eu falo com meus alunos, por que é interessante eu compreender o nível de escolaridade das pessoas que eu vou entrevistar? Porque dependendo
do tema que eu estou trabalhando, dependendo do nível de escolaridade das pessoas que eu estou entrevistando, algumas podem ter um nível de compreensão melhor sobre o meu tema, certo? Em virtude até do grau de escolaridade, concorda? Isso, inclusive, Concordo. não é? Isso, inclusive, facilita a entrevista. Um exemplo que nós conversamos anteriormente. Se você for entrevistar, por exemplo, o gerente, né, da empresa, você já parte do pressuposto que se ele está na gerência, né, se ele está na gerência, ele já tem um conhecimento sobre o tema, perfeito? E se ele tiver um nível de escolaridade melhor ainda, ele possa até apontar algumas observações ou possa apontar alguns elementos que vai ser muito rico para a minha entrevista. Um pouco diferente, Everton, se eu fosse entrevistar alguém que trabalha, por exemplo, que não tem cargo de gerente e trabalha, digamos o seguinte, na área de atendimento, um exemplo, certo? Não teria talvez a visão que o gerente tem. Concorda, não? Concordo sim, professor. Concordo sim. Certo? E até então, né, a elaboração do questionário iria mudar, né? Eu tinha que tentar uma linguagem um pouquinho, né, mais fácil e também mais explicativa, né? Uhum, é isso mesmo. Caso, pode ocorrer o caso também de a pessoa estar e talvez tenha menos conhecimento de quem está no cargo de atendimento, né? Ô, professor, cortou um pouquinho, não sei se foi só para mim, mas cortou um pouquinho sua fala. Né? Pode ocorrer também. Para mim também. Ô, professor? O tempo que eu estou. Professor? Cortou? Tá cortando, professor? Estou ouvindo agora? Agora sim. Estou ouvindo? Tá Oi. cortando, professor. Tá cortando a sua fala. Estou ouvindo. E agora, estão me ouvindo? Agora sim, professor. Hoje a internet está bem estável. Oxe. Tá tranquilo agora? Estão me ouvindo? Agora sim. Então, deixa eu ver quem está aqui presente. Tá ouvindo, Soraya, agora? Tá cortando também, Soraya, para você? Para mim tá tranquilo, Edmilson. Tá, beleza. Ô, Silvio, já que você apareceu, depois você faz a leitura aqui para nós da escala intervalar. Tá conseguindo ver? Tô sim. Peraí. Deixa eu ver se eu estou compartilhando com vocês o slide. Ah, tô sim. Pode ler então para nós, Silvio, por gentileza? Sim, senhor. Escala intervalar? Isso. Sim, na escala intervalar, os números indicam a distância relativa. A relação entre os objetos, diferenças iguais, significam espaçamentos iguais de uma característica. Perfeito. E a escala intervalar, ela te dá uma quantidade maior de informação.
O que você entendeu aí, meu jovem? Você entendeu alguma coisa disso aí ou não? Sim, como se fosse uma proporção, o que eu entendi na minha cabeça, né? Espaçamentos proporcionais à diferença. Ou não é proporcional. Quando é ao contrário de proporcional, negativamente proporcional, eu esqueci. Desproporcional? Não, é proporcional, mas quanto menor a diferença, maior. Mas não nesse caso. Nesse caso, a diferença igual significa um espaçamento igual. Então seria proporcional mesmo, né? O conceito. Isso. Um exemplo que a gente sempre utiliza, Silvio, por exemplo, a gente chama da escala tipo líquido. Sabe aquela escala de valor? Né? Ou grau de concordância, que a gente sempre usa, que é a escala tipo líquido. Por exemplo, discordo totalmente, certo? Discordo parcialmente, nem discordo nem concordo, certo? Concordo parcialmente e concordo totalmente. E você viu que as distâncias geralmente são sempre iguais? Você põe assim, se você discorda totalmente é 0 e concorda totalmente é 10. Aí você vai dividindo aquelas escalas em espaçamentos iguais, certo? Sim, igual em questionário, quando você põe, por exemplo, uma altura ou um peso, aí você põe faixas de 10 em 10, por exemplo, de 10 em 10 Isso, centímetros ou 10 em 10 quilos. isso. Essa é a famosa escala intervalar. Entendeu? Você coloca valores iguais, com espaçamentos iguais para aquela determinada característica. Nós estamos falando, por exemplo, grau de concordância. Pode ser também o que você disse, né? Pode ser outras. Um exemplo que depois nós vamos ver para frente, tem uma escala gráfica também. Então, assim, nós temos diferentes formas aí de utilizar a escala intervalar. Beleza? E a escala razão, né? A escala razão, o que fala aqui da escala razão? Que os números representam grandezas absolutas, tendo um zero como referência. Qual que é a relação entre os objetos? As características são proporcionais aos números. A quantidade de informação é muito maior. Por que a gente fala que é um zero como referência? Porque, na verdade, a escala razão é talvez a escala de melhor análise. Um exemplo que eu vou dizer para vocês. Se eu quiser medir, por exemplo, a altura ou peso do indivíduo, é melhor eu colocar o valor exato, que é chamado de escala razão, do que colocar, por exemplo, uma escala intervalar, por exemplo. Que mede de 1,5 metro até de 1,5 até 1,70, de 1,70 até 1,90, de 1,90 até 2,10. Isso, ainda, de certa forma, na hora de analisar, vai ser mais obscuro do que eu colocar, olha, o indivíduo ele tem 1,52 m, o outro tem 1,60 m, o outro tem 1,65 m. Por quê? Porque é uma grandeza absoluta, ela é o que é. Se eu quiser fazer a média, vai ser muito fácil. Se eu quiser analisar a média, vai ser muito tranquilo, porque eu tenho um valor exato de cada altura. Bem diferente quando eu faço escala intervalar. Que, em outras aulas, nós percebemos que mediana e moda eu posso fazer na escala intervalar, mas na escala razão eu posso fazer todas. A média, por exemplo, eu não consigo fazer na escala intervalar. Perfeito? Então, a escala razão é a mais, como diz o outro, do ponto de vista da análise, é a que me proporciona uma possibilidade muito maior de análise. Por isso que eu já tive até, inclusive, professores lá no doutorado que diziam o seguinte, se for para medir, por exemplo, igual renda, é melhor o cara falar a renda exata dele do que você colocar escalas de renda. Porque depois, para você analisar, você vai ter uma dificuldade muito maior. Se você colocar, por exemplo, mesmo que ele não coloque totalmente exato, mas coloca o valor, eu ganho 1.250. Beleza, é melhor ele falar 1.250 do que ele falar, eu ganho entre 1.200 e 1.500. Existe N possibilidade de valores. Mas se ele falar, eu ganho R$ 1.251, é muito melhor do ponto de vista da análise, tá?
Logicamente, você sabe que existem algumas limitações, inclusive do indivíduo te falar o valor da renda dele. Exato. Mas, do ponto de vista da análise, é muito mais interessante. Tá? Tranquilo, gente? Beleza? Estão me ouvindo? Tá tudo certinho agora? Ô, Edmilson, seria mais interessante justamente por fornecer ali um zero, uma referência absoluta? Aham. Isso mesmo. Quando a gente fala que tem um zero, tem uma referência absoluta, significa, por exemplo, dizer o seguinte, que você sabe que, primeiro, não vai ter ninguém com altura zero, mas você sabe que o zero é a referência, né? Porque você está trabalhando com números exatos, não é uma escala, não é um intervalo, e sim é um número absoluto. Porque a partir do instante que você trabalha com números, Silvio, você pode dizer que existe um zero. Concorda, não? Um exemplo que eu vou dizer para você, vamos pensar aqui em outras situações, por exemplo. Quando uma pessoa vai no médico, se for para medir a pressão, né? Você sabe que se a pressão chegar no zero, quer dizer, você sabe que existe, certo? Se chegar no zero, a pessoa, né? Possivelmente pode vir a óbito. Mas você sabe que existe. Temperatura, sabe que existe. Então, quando você faz a escala razão, significa que você tem uma referência, né, que é o zero. Certo? Que você pode ter, dependendo da situação, ter esse valor. E dependendo da situação, não é interessante ter esse valor zero. Tá? No intervalar, por exemplo, você pode ter o zero, por exemplo, o zero pode ser, discordo totalmente, né? Um exemplo, na escala intervalar, o zero. Só que é um valor que você atribuiu para a pessoa que discorda totalmente daquela afirmativa. Mas é o número que você atribuiu a um valor, né? A uma resposta. Um pouco diferente do zero, que já é propriamente do número. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo, né, Cassandra? Agora parece que a internet deu uma estabilizada, né? O que eu vou fazer? Agora são 20 horas e 59 minutos. Vamos dar um intervalinho, embora a minha internet teve meio estável, e depois a gente retorna daqui a pouco, tá? Só para vocês darem uma relaxada aí. Tá bom? Ok? No máximo, em 10 minutos, nós retornamos aqui, até para eu poder depois ter uma facilidade depois para baixar também a gravação e depois encaminhar para vocês.